ex-governador Wilson Martins está treinando, se preparando, não entendo. Como é isso, Apoliana? Não é Apoliana, não. Olha aí, Farol. Quer sempre me botar no meio dessas histórias, não tenho nada a ver. É a parenta dela, que eu até encontrei lá em Manaus, ela também tirou uma folga. A Poliex, né? Ela andava em cardume, Ari? É a Paulina, é engraçada aqui no Twitter. Você sabia que o Wilson vai ser primeiro suplente de deputado a partir de março. Então essa mudança reforça o posicionamento dele, né? É da federação que vai sair o nome para suceder o conselheiro no Tribunal de Contas. Silas. E é da bancada federal. Silas, vamos mostrar aí a situação e você já traz essa vertente. Essa informação. Aí. É que eu estou falando que o Wilson está pedindo uma vaga ao Tite. Vamos ver lá. Mas baseado em que a Paulina está dizendo isso? Tem vídeo? Você prova? Apoliana. Ele fica Apoliana, eu olho pra você, porque você é a parenta dela. Mim, não tem nada a ver, mas por acaso veio um vídeo no Instagram de Wilson Martins, eu acho que explica. Então roda. Slow, verdade. O Ari tem que explicar, mas pra quem vai, tá Ari, para quem não está vendo. Para quem está na rádio, o ex-governador Wilson Martins faz um gol dentro do apartamento dele, tendo como goleiro o Neto. Gabriel. E aí é o seguinte, o Neto ama muito o avô. Né? Porque ele deixou a bola passar, fez o menor esforço para pegar. Né? Agora, olha a firula no final, ó. O lance já encerrou, a gente já tem o gol, mas tem uma firula. Tem, ele fez tipo Neymar, né, no final ali. A firulinha. É verdade. Então, Apoliana, o que se não der certo ele indicar alguém ou ir, e não vai, né, porque não tem mais espaço assim grande para ele, né? Amadeu, a gente tem talvez uma vaga que abra com aquela informação que a Sávia trouxe da possibilidade de Rejane Dias ser ministra da Mulher no governo Lula, mas ainda assim não seria suficiente para Wilson Martins, dentro ali da federação. Existe, e se comenta muito nos bastidores, esse compromisso que o governador eleito Rafael Fonteles fez com Wilson Martins, de que ele seria prestigiado no governo ou com a cadeira na bancada federal, mas até agora não aconteceu e não há sinais claros de que isso vai acontecer. Então, até lá, só resta mesmo, de fato, Wilson Martins ficar aguardando. E aí tá aí a brincadeira, né, que a gente que tá aí... O Silas está trazendo que ele vai ser, pode ser deputado. Eu acho que, não sei se ele vai ser deputado. E o maior compromisso do ex-governador Wilson Martins, na verdade, é com o ex-governador Wellington Dias, que trouxe ele ainda no seu governo para fazer parte desse grupo político, se lembra, né? Sim, o Wilson, com a saída do Ciro. Com a saída do Ciro, o Wilson encostou. Então, há uma preocupação do Wellington em, primeiro, saber o que ele vai ser no governo. Né? Se ele vai ser líder no Senado, que está caminhando muito para isso, ou se vai ser da Casa Civil, né? Porque o Wellington hoje é admirado, inclusive, para ir para a Fazenda. Naquele perfil de ex-governadores, do Jackson, então o Wellington é o mais elogiado. Mas os costas largas do PT hoje, Amadeu, já entendem que sem o Wellington no Congresso a coisa não vai andar. Com aquela mas é muito paulista querendo tirar o Piauí da Fazenda. Também, mas sem, o Lula também viu que a PEC da transição, só quem tem carregado ela no diálogo é o Wellington. Ninguém tem conseguido conversar. Porque ele é 24 horas. Ele é 24 horas, bom de conversa, um político realmente nada. Conhece todo mundo. Conhece todo mundo, então, como a turma quer tirar ele do palácio, estão já cantando ele como líder. Mas tem que botar alguém lá nosso. Agora, eu acho, por exemplo, a Sávia trouxe na sexta-feira, e seria muito bom para o Piauí, a Rejane, ser ministra da Mulher. Agora, a minha informação é fidedigna de que ela é a próxima conselheira do Tribunal de Contas, substituindo o Olavo Rebelo. E aí o Wilson sobe? Não sobe. Quem sobe é o Merlong. Sobe para primeiro suplente. Sobe para a primeira suplência. Você lembra que tem um compromisso do Rafael de mandar um técnico, pelo menos no primeiro semestre do ano, para organizar a saúde? Você lembra, não? Foi isso que ele disse? Mas não é o... Sim, o Antônio Luiz é o quê? Ele é o técnico, não é não? Que vai imprimir o ritmo na saúde, tá certo? E depois de imprimir esse ritmo na saúde, pode voltar o tom político para a saúde, mas no ritmo ditado pelo técnico que esteve lá. Essa é a informação que eu tenho. É o Wilson? Não é o Wilson. É um deputado da federação.
um outro deputado da federação, que aí Merlong. a vacância, doutor Francisco. Doutor Francisco voltaria. Voltaria. Que é o lugar lá, é doutor Pra Francisco. Ou o de Parnaíba, né? Mas Florentino. o nome mais forte é o do doutor Francisco, Ua. depois do tom técnico dado à pasta pelo Antônio Luiz. Bem, essa é a informação. Mas eu tenho uma outra informação de bastidores, que o Wellington Dias quer saber onde vai ficar, porque você sabe que o Wellington sempre quis a Condevasf. Você sabe disso, sempre quis. Em todos os governos petistas, o Wellington lutou pela Condevasf. Indicou, inclusive. E aí indicou, inclusive, né, o Guedes, né, que teve aquele problema com o Ciro. Mas depois ficou... Depois ficou o menino do banco, né? O amigo Banco do Nordeste. Banco do Nordeste. E o Wellington quer a Condevasf. E a Condevasf seria o espaço para o Wilson, nesse primeiro momento, conquistado no governo federal. Ari, você quer falar rapidamente? Quero. Dois pontos. Eu apurei que o primeiro suplente da federação, o deputado federal Merlong Solano, ele não foi para a GESPISA, indicou a Ariadne, porque há uma expectativa dele assumir um cargo federal em Brasília. Também. Não é um cargo federal daqueles 15 que tem aqui não, como INCRA, DENIT, DENOX, CONAB, não. É um cargo em Brasília. Então, ele assumindo esse cargo em Brasília, a Ariadne permanece na GESPISA. Caso ele assuma esse cargo em Brasília, o Wilson já seria chamado, no caso da Rejane se tornar conselheira do TCE, ou se tornar prefeita de Teresina, ou se tornar ministra da Mulher. Então, há essa expectativa. Mas, Ari, eu queria fazer uma observação para você. Aí só se o Merlong for ministro. Porque o Merlong, ele vai ter, para o Wilson ascender, permita-me, o Merlong vai ter que assumir a vaga na Câmara, e ele fez isso quando eu fui deputado, e se licenciar. E ele licenciar... Só pode ser secretaria. Ou ministro. Isso é um Secretaria cargo... ou ministro. Exatamente. Ministério, né? Silas, é um cargo com status de ministro. Foi isso que eu apurei, inclusive, na área econômica. Ele que é economista, professor da Universidade Federal do Piauí, e ele está cotado para esse cargo. E sobre a Condevasf, queria trazer aqui um duelo a partir da informação do Silas, porque eu apurei que o senador Marcelo Castro, e eu repito essa informação, tem interesse na Condevasf. E ele está protagonizando lá em Brasília, tanto quanto o Wellington, porque ele é o relator geral do orçamento, está ali na equipe de transição, viabilizando também a PEC da transição. Então você tem aí um duelo de amigos, mas não deixa de ser um duelo, o Wellington querendo o Wilson na Condevasf e o Marcelo também tendo interesse, e o nome dele seria o do engenheiro Marcelo Filho, que é, como o nome já sugere, filho do próprio senador. Bem, eu vou falar para vocês da